Fala internet, beleza? Esse vídeo será uma análise detalhada da Canon EOS R6 Mark III e obviamente você está aqui para saber se ela realmente vale a pena comprar, se as imagens geradas realmente são boas. Espero sanar todas as suas dúvidas sobre essa câmera. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. E esse vídeo é um oferecimento de Lucas Lapa, o lugar certo onde comprar equipamentos fotográficos como a incrível R6 Mark III ou a EOS R50V é no site do Lucas Lapa. Use o cupom AndreiBTB que está aparecendo na tela ou um dos links que está na descrição do vídeo para fazer a sua compra e ajude o Back to Basics a continuar a produzir conteúdo para você. Esse é um review completo. A minha intenção não foi usar uma câmera intermediária com uma lente ultra topada de R$25 mil. O lance aqui é testar um kit para videomakers brasileiros que não querem e nem podem investir tanto. Então, nada de 50mm f1.2 por aqui. Outra coisa, eu não sou o tipo de criador de conteúdo que pega uma câmera e em uma semana já faz um review completo para vocês. Eu estou há mais de um mês usando a R6 Mark III como câmera principal, usando diretamente no Back to Basics e também fiz um trabalho para um cliente com ela. Então, esse tempo de uso e a minha experiência, claro, já dá para ter uma ótima ideia e ter um ótimo embasamento sobre essa câmera. Fechado? Então, senta que o review tá longo, tá bem detalhado, tirando todas as dúvidas e fazendo testes práticos com a câmera, beleza? E depois eu vou fazer um vídeo da lente que foi usada no review e, sinceramente, eu preciso falar já de cara que a 24-105 f4L é uma lente simplesmente sensacional. Realmente é muito coringa e dá para usar em diversas situações. Outra coisa, eu já vou adiantar que eu considero a linha R6 é uma flagship brasileira do meu coração. Sinceramente, é uma câmera com especificações impressionantes que é possível comprar no Brasil. Vamos começar com a construção. Bom, aqui na EOS R6 Mark III traz uma construção pensada para quem precisa de resistência sem abrir mão de certa leveza. O corpo combina liga de magnésio, plástico reforçado e fibra de vidro, o que garante uma estrutura sólida, mas ainda confortável para longas sessões de uso. Por dentro tem um chassi metálico que aumenta a durabilidade e passa uma sensação de câmera profissional. Ela também conta com vedação contra poeira e respingos. Mesmo sendo robusta, continua relativamente compacta e bem equilibrada na mão, com uma pegada profunda que melhora muito a ergonomia no dia a dia. Possui um corpo com liga de magnésio, mais policarbonato com fibra de vidro. Tem vedação contra poeira e respingos e tem uma estrutura robusta nível EOS R5. Obturador mecânico para até 500 mil de fotos. Tem uma dimensão de 138 por 98 por 88 milímetros, pesa 609 gramas e 699 gramas com bateria e cartão. Tem aproximadamente 9 botões personalizáveis, tem perfis personalizáveis C1, C2 e C3 no dial, ajustes independentes para foto e vídeo, tem um EVF central com magnificação de 0,76% com 100% de cobertura, tela articulada, touchscreen de 1,62 milhões de pontos. Tem portas USB tipo C, HDMI full size, entrada de microfone, saída de fone de ouvido, Wi-Fi, Bluetooth integrados. Tem um slot de CF Express tipo B, um SD USHS 2, tem rosca metálica para tripé e é compatível com Battery Grip BG. Agora, as especificações. Com um sensor CMOS Full Frame de 32,5 megapixels, que não é BSI, ou seja, não é retroiluminado nem empilhado. Pois é, eu sei que muita gente acha que é, mas a Canon realmente deu mancada deixando de fora essa tecnologia na linha R6 para não canibalizar a linha R1 ou a linha R3.
Tem um processador de imagem Digic 10 e um sistema de autofoco Dual Pixel 2 com reconhecimento de olhos, de pessoas, de animais, de veículos e conta com 1053 pontos de foco. Faz até 40 fotos por segundo no obturador eletrônico e até 12 fotos por segundo no obturador mecânico. E por falar em obturador, depois de alguns problemas que ocorreram no obturador do modelo anterior, a Canon resolveu reforçar o desse modelo. Então, para quem faz esporte, nada de preocupação com obturadores quebrados com 6 meses de uso. Eu vi isso acontecer muito, tá? Grava vídeos em até 7K RAW interno, 7K Open Gate, 7K 60p, faz 4K até 120p e Full HD em até 180p. Mas tudo em long golpe sem AUI. E apesar de eu não sentir perda de qualidade, ainda é uma pena, pois o AUI é um arquivo com mais informação, o que seria ótimo no final das contas. Também grava em RAW interno, ou em 10-bit 422 em C-Log2, C-Log3, e vou falar, o Log 2 tem uma eficiência incrível, melhor que o 3, mas exige trabalho de color grading para chegar no resultado final. O Log 3 é um pouco mais fácil de mexer. Fora o Log, existem várias opções para 8 bits. Obviamente, temos os 11 tradicionais Picture Styles da Canon e mais 14 filtros de cor disponível. E tudo isso já está realmente bem padronizado com a EOS R50V. Possui exatamente o mesmo menu. Então você pode usar exatamente o mesmo padrão de cor em 2 modelos de câmeras diferentes. E não precisa se preocupar em padronizar tudo na pós. Esses modos de cores, eles servem para pessoas que precisam de agilidade, que precisam de um arquivo pronto, que não precise de um color grading e já entreguem uma colorização relativamente boa. Isso é uma grande economia de tempo. Possui IPS de 8.5 stops de range dinâmico e uma faixa de ISO que vai de 50 até 102.400. Possui EVF de 3.69 milhões de pontos, possui uma tela touch articulada e os dois realmente são muito eficientes. No armazenamento temos um slot de cartão CF Express tipo B e um SD. Também tem Wi-Fi, Bluetooth, USB-C e uma porta Full HDMI. Mas que cremosidade, hein, Canon? Ponto positivo. E claro, a bateria LP-E6P, que na boa é um dos grandes destaques dessa câmera, mas eu vou falar disso mais a fundo depois. Bora falar do ISO? Gente, preciso falar uma coisa importante. Essa nova linha de câmeras da Canon, ela é simplesmente sensacional. O ISO base dela é 800 e isso ajuda bastante na distribuição do alcance dinâmico, gerando assim mais detalhes e menos ruído em áreas de sombra. O desempenho de ISO da R6 Mark III, cara, é de outro mundo, me impressionou demais. Ela gera tanto em foto quanto em vídeo as imagens mais limpas em ISOs altos que eu já vi. Geralmente a partir de 8.000 já conseguimos identificar o ruído digital em foto e no vídeo um pouquinho antes. Ainda mais nós fotógrafos que temos um olhar criterioso e treinado. Mas pasmem, em ambiente controlado e em incríveis 12.800 não existe vestígio absolutamente nenhum de ruído digital. Agora olha a mesma foto em 200%. Pessoal, são 12.800 pontos e não tem ruído. E para provar, olha os dados de RAW dessa foto. Mas calma que piora, em 25.000 a foto é usável. E o ruído só começa a atrapalhar em 51.000. Então eu já posso falar do primeiro grande destaque positivo dessa câmera. O desempenho absurdo do ISO em fotografia em estúdio. Mas você deve ter pensado, Andrei, mas em estúdio é uma coisa, na rua é outra. Não, realmente você tem razão, isso é uma grande verdade. Na rua é onde a câmera é mais testada. À noite, em 300mm, em f5.6, esse é um desempenho em 12.800. Aqui a foto é usável, porém já existe um ruído bem marcado. Nesse caso, temos um desempenho muito parecido com as outras câmeras modernas da Canon. Mas lembre-se, aqui não tem absolutamente nenhuma luz. Só a luz que a cidade está emitindo lá longe. Mesmo assim, ainda é absurdamente absurda.
realmente o melhor desempenho de ISO já testado na história do Back to Basics. Nenhuma Canon já chegou próxima disso. Mas em vídeo, nos testes em estúdio, o ISO teve um desempenho bem parecido em 12.800 e realmente é totalmente usável. É gerada uma imagem limpa, com pouquíssimo ruído nas sombras. E em 25.600 também é totalmente usável. É realmente impressionante. Mas e na rua, onde os adultos brincam? Bom, eu fiz os testes primeiro com iluminação pública e ISO em 12.800 utilizando a 50mm f1.4 EF e o desempenho foi surpreendente. Gente, com alguma luz disponível, o ruído simplesmente some em 12.800. É realmente bizarro. E agora vamos para um teste em 25.600 com a mesma lente e abertura em um ambiente praticamente sem luz. E novamente foi surpreendente. Claro, um pouco de ruído apareceu, mas na boa é totalmente usável. E quando eu vou para a parte que tem um pouco de luz azul, a noite vira dia e o fundo que não tem luz absolutamente nenhuma fica totalmente aparente. Lembrando que esses testes foram feitos em 4K 30, 8-bit, 420, sem o uso de log. E se você quiser esses vídeos de testes completo, vá no canal secundário do Back to Basics em youtube.com/btbalvivo e assiste lá os vídeos completos, tá bom? Lá tá todos os vídeos completos dos testes e aproveita já e se inscreve lá também. Agora nós vamos falar da cor e perfis. Aqui não padronizou totalmente a parte de cor e o menu é igual ao da R50V, com algumas modificações como eu já tinha falado para vocês. E claro, tem um botão físico de acesso rápido a esse menu. Nela encontramos 3 opções. O primeiro é estilo de foto, que dá acesso aos tradicionais Picture Styles da Canon. E se você não entendeu ainda o poder que você ganha configurando eles, na boa, você está fazendo errado. A segunda opção são os filtros de cor, onde encontramos 14 opções de padrões de cor diferenciados para quem grava vídeos e não quer perder ou não pode perder tempo colorizando. Se você está gravando em 8 bits e quer uma cor diferenciada, esse é o lugar que deve ser estudado. Destaque especial para o nome dos filtros, como saboroso e quente ou pálido e laranja. Olha, na terceira opção nós temos imagem personalizada e aqui é o lugar certo para os coloristas de plantão. Acessando ele, você encontra as principais matizes de cores que a câmera tem a oferecer, como o Canon 709, ou o C-Log 2, o C-Log 3, o PQ, o HLG, ou então muitos slots onde podem ser carregados LUTs personalizados pelo usuário. Então assim, gente, sinceramente, com a adição desse menu, a Canon consegue entregar uma das melhores cores do mercado, tanto nos padrões de cores naturais, quanto em LUTs personalizados. Agora vamos falar dos resultados da fotografia. Bom, até agora, só destaques positivos. E nesse quesito, a flagship do meu coração não decepcionou. Entrega um JPEG limpo, com boa compressão e tem em média entre 10 e 12 megabytes, sem apresentar artefatos de compressão, com uma latitude muito boa e um alcance de cor ótimo. É um JPEG de qualidade, com o auxílio de todos os 14 estilos de cor e Picture Styles da Canon, traz um poder extra para fotografia em JPEG. O RAW tem 14 bits e entrega uma latitude realmente absurda. Isso ajuda muito na edição. O RAW é colorido, contrastado e nítido e aliado ao ótimo desempenho de ISO, tornam as fotos dessa câmera com uma das melhores qualidades entregues que já testei. Gente, eu vou ser sincero, meu coração está abalado, a Canon está conseguindo entregar uma textura e uma cor muito próxima do que a Fujifilm entrega em fotografia. Mas que loucura! Olha, parabéns para a Canon, a linha EOS R6 realmente está diferenciada, mas vamos parar de falar de specs e vamos para o mundo real. Eu adoro comida italiana e tive a oportunidade de fazer um trabalho que ficou muito legal usando a R6 Mark III e a deliciosa EF50 1.4 que eu adoro. O desempenho é excelente, cor, contraste são exibidos muito bem e as fotos realmente dão fome. Testei tanto em ambiente mais claro quanto em ambiente mais escuro e o resultado ficou ótimo.
E lembrando que essas imagens mostradas já estão editadas e entregues para o cliente, que inclusive já pagou. E a autonomia? Bom, a autonomia das mirrorless tem cada vez mais melhorado. A LP-E6P tem a capacidade de 2.130 mAh e pesa mais ou menos aí umas 80 gramas, o que traz um desempenho ótimo. No teste de sempre, com a bateria em 100%, em um time-lapse foram tiradas 8.546 fotos, com um desempenho bem superior da R50V, que fez 5.700. Gente, é muita foto. A R7 fez umas 6.000 e poucas fotos. Desempenho incrível. A Canon sempre tirando leite de pedra. O teste de vídeo foi meio diferente dessa vez. Eu resolvi testar em Full HD e em 4K. Em 1080 ela gravou por incríveis 2 horas e 55 minutos e 10 segundos. Mantendo uma temperatura média de 35 graus em um dia de verão com mais ou menos 25 graus de temperatura. No vídeo, em 4K 30, gravou por 1 hora e 48 minutos e 37 segundos. E um dia de 26 graus, com uma temperatura que se manteve em média em 41 graus. Então assim, recorde. Desbancou a ZV-10, que tinha gravado por 1 hora e 30 minutos. E ela quase derreteu. Mas gravou esse tempo todo. Então eu posso selar a nova campeã quando se fala de eficiência energética. Bom, bora para o superaquecimento, que é um grande vilão dos videomakers. O teste foi feito no meu estúdio em dia com 27 graus. E você já deve estar esperando uma coisa, né? Vem mais um recorde aí. Mas infelizmente a R6 Mark III teve um desempenho ruim nesse quesito, ficou bem longe da 1 hora e 15 minutos da EOS R50V. Ok, temos que considerar que o teste da R50V estava 10 graus mais frio, mas a R6 gravou por apenas 24 minutos e 42 segundos, o que é 1/3 do desempenho. A câmera não me pareceu tão quente. Eu iria testar a temperatura dela nos primeiros 30 minutos, de 30 em 30 minutos, mas nem para isso deu tempo. Infelizmente, ponto negativo para a R6 Mark III. Em live, usando bateria fake, ficou mais de 2 horas ligada sem absolutamente nenhum indício de aquecimento. Em 8K, Andrei. Pessoal, não testei porque eu não tenho cartão CF Express. No futuro, eu pretendo ter um para testes, mas eu já imagino que o desempenho de aquecimento em 8K RAW deve ser bem inferior que em 4K 60. Bom, o tamanho dos arquivos são os seguintes. Primeiro, em vídeo. Eu fiz vídeos com exatamente 1 minuto em Full HD 30, 8-bit foram 259 MB. Em 4K 30, 8-bit foram 729 MB. Em 4K 60, 8-bit foram 1.06 GB. E um take mais cinematográfico em 4K 24, 10-bit log foram 964 MB. O RAW tem em média 33 MB e o JPEG tem em média 11 MB, mas obviamente considere uma certa variação no tamanho dos arquivos. Vamos para um dos testes mais importantes, o sistema de autofoco. A Canon ela vem se destacando e muito nesse quesito, praticamente empatando com a Sony. Em vídeo, com lente EF, 50mm f1.4, o desempenho realmente foi dentro do esperado, tá? Já que o teste da R6 Mark II já tinha me impressionado positivamente. A Mark III gravou o foco em movimentações lentas e em movimentações mais rápidas com precisão. No sistema EF, existe um pouco de perda de foco quando eu me afasto da câmera, e isso é uma limitação do sistema das lentes EF. Mas eu tenho que mostrar porque muita gente no Brasil usa lentes adaptadas. Já no sistema RF, com a lente 50mm f1.8, o desempenho foi um pouco melhor, mas essa lente não vai bem, tá? Me movendo para trás de forma mais rápida, ela perdeu totalmente o foco e demorou um pouco para se recuperar. Em movimentos erráticos, até que ela manteve o foco cravado em uma boa parte do tempo. Bom, como eu não fiquei satisfeito com esse desempenho, eu testei também com a 24-105 em 91mm e em f4. E agora sim, o sistema RF mostrou
todo o seu potencial, cravando totalmente o foco em movimentos lentos, rápidos e erráticos. Isso tudo com o foco contínuo, AF de área total e o reconhecimento de pessoas ativo nas configurações. Ponto positivo, R6 faz até 12 fotos por segundo no obturador mecânico e os testes foram feitos nesse modo. O buffer, cara, é de outro mundo, mesmo com essa velocidade, são 30 segundos em JPEG e 15 segundos em RAW. Isso usando um cartão SD, imagina usando o CF Express. Durante o dia, com reconhecimento de pessoas ativo, a R6 crava fotos em 98% das fotos. Ponto positivo mesmo. Em animais, a taxa ficou um pouco mais baixa, caindo para 92%. No reconhecimento de automóveis, acertou 100% das fotos. E apesar dos movimentos, o movimento dos carros ser mais rápido, eles estão mais distantes, né, o que aumenta a profundidade de campo e acaba ajudando a câmera a acertar mais. Fiz tudo isso durante o dia. Fiz testes em carros, em motos e tudo ficou em foco. Aí resolvi testar à noite, praticamente sem luz nenhuma. Apesar do lugar parecer claro, não tinha luz. O ISO dela acabou compensando bem e novamente fiquei de cara, 98% de acerto nesse teste muito difícil. A promessa é conseguir focar em mais 20 EV e em até menos 6,5 EV. E na boa, a Canon cumpre o que promete, ela realmente foca no escuro com velocidade, com precisão. Isso usando a 50mm 1.8 RF, que é uma lente péssima quando a gente fala em velocidade e precisão de foco. Agora imagina fazer com uma RF 51.2. Nossa! Delícia total. Bom, o rolling shutter é sempre um problema. Nos testes ficou em média em 13 milissegundos em 4K 30. Isso é um atraso bem controlado, tá? Esse sensor tem um tempo de leitura de 15 milissegundos. Ganhou fácil do EOS R50V, por exemplo, né? Que tem um rolling shutter de 31 milissegundos. Nos mesmos 4K 30. O range dinâmico. Bom, a R6 Mark III possui C-Log 2 e 3. Isso ajuda muito na hora de gravar em cenas desafiadoras. O Log 2 precisa de mais carinho na edição, mas gera resultados melhores. Então usei ele. E um teste ultra hard em ambiente interno com uma luz de 60 watts e uma janela com o dia claro lá fora. À primeira vista acabou ficando péssimo, mas aí veio a edição e trouxe um resultado satisfatório. Claro que esse tipo de teste não representa o dia a dia do videomaker. Serve para mostrar o verdadeiro poder desse sensor. Mas na rua, gravando em f1.4 em um dia claro, os resultados ficam incríveis. Agora, vamos falar dos pontos positivos, que realmente são muitos. A R6 Mark III é veloz, precisa, tem um ISO simplesmente insano, tem uma bateria com uma das melhores eficiências que eu já testei, grava vídeos com extrema qualidade, tem opções Cine, é sinceramente a melhor híbrida para o mercado brasileiro. Ainda falo que é a câmera topo de linha para nós brasileiros que sofremos com esses preços absurdos que a gente vê por aí. Apesar de cara, a câmera ainda é possível de ser comprada e muita gente ainda usa lentes EF. E ela vai bem demais com esse tipo de lente. E para quem tem lentes RF, então, o céu é o limite. Essa sim é a câmera definitiva para 2026. E aí? Você se pergunta, mas e a R5, a R1, a R3? Bom, eu respondo, são câmeras excelentes. Mas graças ao mercado brasileiro, elas são para poucos e sinceramente não vejo nenhum tipo de trabalho fotográfico que a R6 Mark III não consiga fazer. E se falando de vídeo, ela é extremamente competente para 90% dos trabalhos. A não ser para o cinema de alto nível, realmente. Mas para trabalhos pequenos, trabalhos médios e alguns trabalhos de grande porte, ela vai dar conta do recado. Por fim, as desvantagens. E, sinceramente, eu não esperava esse desempenho de superaquecimento no 4K 60. Foi o maior ponto negativo. Isso porque eu não testei em RAW. Mas, realmente, eu preciso deixar claro que a eficiência dela em 4K 60 ficou bem abaixo do esperado. E para quem é essa câmera? Bom, a minha conclusão é que ela é para todos. Faz esporte, faz casamento, faz estúdio,
pode comprar a EOS R6 Mark III sem medo absolutamente nenhum que essa câmera vai entregar quase tudo que ela promete. Só a eficiência de superaquecimento que não, mas o resto é top demais, demais. Não se esquece, se você se interessou e se você quiser comprar a EOS R6 Mark III com a lente 24-105 ou só o corpo, utilize o cupom AndreiBTB, tá? Compra no site do Lucas Lapa que você vai ajudar o Back to Basics. E se você ficou aqui até o final, um beijo para você. Você é um inscrito, nossa, muito bom e que ajuda o canal assistindo os vídeos até o final. Então é isso aí, se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece sempre aí com o joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço, delícia!